Olá, será que nós podemos falar um pouco sobre missões a partir do livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2? Todos nós sabemos que o pecado ainda não havia entrado no mundo, todos nós sabemos que não era necessário a salvação, mas como é possível então falar sobre missão nesses dois primeiros capítulos da Bíblia? Nós vamos perceber aqui então que sim, já aparece missões no livro de Gênesis 1 e 2, já nos primeiros dois capítulos. Ela começa com uma ordem divina, no versículo 28, quando ele diz aqui: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra, sujeitai e dominai. É uma ordem divina. E Deus tinha esse propósito de que todas as pessoas que ele criou exercessem, em primeiro lugar, uma missão onde eles deveriam cumprir. Então, missão aqui já acontecia. O que é importante aqui a gente ver é o fato de que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Aqui tem um pequeno detalhe que é o façamos o homem conforme a nossa imagem. Uma possível tradução seria como a nossa imagem. Parece uma coisa bem pequena, um detalhe, mas faz toda a diferença. Quando você fala que alguma coisa é criada conforme a imagem de Deus, basta a gente imaginar uma pessoa e, e a representação dessa pessoa feita por um escultor. Então você vai lá e pede para esse artista fazer uma escultura. Isso seria uma imagem conforme a imagem de alguém. Mas quando você fala que Deus criou o ser humano como a sua própria imagem, a ideia é que você coloca a pessoa diante de um espelho perfeito. Então essa é a diferença, faz toda a diferença, não é mesmo? E aqui é interessante que Deus cria o ser humano e criou a todos nós como a imagem do próprio Deus. Então, olha só que interessante. Deus coloca o homem e a mulher como não meros representantes, mas eles eram como se fossem a própria presença de Deus ali no jardim, ali na criação. Então, é importante dizer que eles não são deuses, eles apenas refletem com fidelidade quem é Deus, assim como a lua reflete a luz do sol. Então, nós entendemos que o ser aqui é fundamental. O ser a imagem de Deus é fundamental antes do fazer qualquer coisa, porque missão tem a ver com fazer, arregaçar as mangas e tudo mais, mas tem a ver com ser em primeiro lugar, ser essa imagem de Deus. E a partir desse momento, então, eles deveriam multiplicar essa imagem divina, deveriam se expandir e deveriam, então, dominar e sujeitar. Esses dois verbos, sujeitar e dominar, são verbos que são usados para reis. Reis dominam e sujeitam na Bíblia. E também é o verbo usado para Jesus Cristo, sujeitando todas as coisas debaixo dos seus pés, recebendo domínio sobre todas as nações, povos, tribos e sobre toda a criação. Então, Adão aqui, ele recebe essa missão. O mundo, sim, claro, era perfeito, mas Adão deveria fazer algo nesse mundo que era perfeito. E sabe o que é esse algo que ele deveria fazer? Ele deveria ser um sacerdote. Uma outra maneira de você entender esse conceito de sacerdote e de sacerdócio é entender a função de uma ponte. A ponte que liga dois extremos. E da mesma maneira, a ponte que ligava a criação a Deus era
ser humano criado à sua imagem. Então ele fazia essa mediação como esse representante real de Deus. E a missão dele era essa: levar toda a criação à adoração, ao seu propósito mais importante, que é glorificar a Deus. Então, Adão, ele vai conduzir todas as coisas para a sua finalidade, que é toda criatura, tudo o que respira, louve a Deus. Mas esse louvor não é automático. Ela só poderia acontecer através da mediação de alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Como a imagem e semelhança de Deus. E assim, vemos essa missão de Adão. A missão mais importante antes da queda é adorar. É adorar a Deus, é louvar a Deus, é ter uma vida de adoração. E isso não mudou para nós hoje. Antes de querermos fazer e de arregaçar as mangas, precisamos ser adoradores. Como anda a sua vida de adoração a Deus? Como anda a sua vida diária com Deus? Em intimidade, em dependência? Como anda o seu ser adorador? Pense, esse é o fundamento mais importante. O ser antes de fazer. No capítulo 2, eu vou apresentar aqui uma tese, que não é minha, é de outros escritores também. E a tese é que o Jardim do Éden, descrito aqui, não é apenas um mero jardim, né? Então, por exemplo, ele vai dizer aqui no capítulo 2, no versículo 9, que, no versículo 8, ele diz: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden na direção do Oriente. Então, tem esse detalhe, Oriente. E ali tinha essa árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, 4 grandes rios, havia ouro nessa terra, havia lá o bidélio, a pedra de ônix, pedras preciosas. Parece que é um jardim encantado, a descrição aqui, não é mesmo? Só faltaram os gnomos. Mas, brincadeiras à parte, quando você lê atentamente o que está acontecendo aqui, você vai perceber um padrão. Peraí, onde será que eu já vi isso antes? Foi no tabernáculo, no templo. No tabernáculo e no templo você tem ouro, pedras preciosas. No tabernáculo e no templo você tem a entrada era sempre voltada para o Oriente. Isso é um detalhe importantíssimo aqui. O Jardim do Éden é a nascente de 4 grandes rios. Então eles estavam num lugar alto. Todo o templo era armado, tabernáculo, ou o templo era um monte, seja no monte ideal em Sião, seja em Jerusalém, seja em Siló, não importa, mas era num lugar elevado. Então todos esses elementos aqui apontam para dizer que o Jardim do Éden foi o primeiro templo. O que é interessante é que no Antigo Testamento, dentro do templo, no Santo dos Santos, no lugar mais profundo e íntimo, eles entendiam que ali era o lugar onde a presença de Deus, a esfera celestial, ela entrava em contato com a esfera terrestre até eles estarem numa intersecção perfeita. E nesse lugar onde céu e terra se encontravam, era o Santo dos Santos. Era o lugar onde a glória de Deus estava, era o lugar onde era chamado de estrado dos pés de Deus, o descanso dos pés de Deus. E esse lugar, então, era o único lugar no planeta Terra onde você tinha essa intersecção da realidade espiritual e da terrena. Esse é o Jardim do Éden. É o lugar da presença de Deus. E na medida que nós vemos que o tema da adoração é o tema central aqui nesses 2 primeiros capítulos, a missão de Adão ela é muito interessante e ela se dá em primeiro lugar
com o casamento. Como é que ele ia multiplicar sem se casar, não é mesmo? Então, ele recebe a ordem divina para que ele se tornasse uma só carne com a sua esposa. Ele deveria, no versículo 24, diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui você vai ver que a missão ela é realizada em família. Não adianta nada você se casar com uma pessoa que não tem os mesmos sonhos, a mesma perspectiva de vida, a mesma fé, a mesma essência adoradora. A pior coisa que mata a adoração e a missão é um casamento que não tem esse propósito. Então, jovens, se vocês querem servir a Deus de verdade, tomem a decisão mais importante nas suas vidas, que é de se casar com alguém que é um verdadeiro adorador e que não tem medo dos desafios, não tem medo da missão que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Aqui nós vemos, então, o homem se tornando uma só carne com a sua mulher. Esse mistério, dois diferentes se tornando um só, é um mistério e ela reflete um pouco a trindade, três em um. Afinal de contas, o homem, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então, até nesse aspecto, ele deveria refletir a própria trindade. Três em um, dois em um. Esse mistério, esse paradoxo, matematicamente impossível, mas esse mistério aconteceria nessa união perfeita. Quando você está em julgo desigual, não só a adoração é prejudicada, a missão é prejudicada. Você vive uma vida dividida, não há um propósito. É o bolso furado, é você jogar contra. Então, com quem você vai se casar? É algo que deveria ocupar as nossas mentes, as nossas orações e, de fato, colocar esses critérios. Um adorador genuíno, um crente em Cristo Jesus, que ama mais o Senhor do que outras coisas, do que outra pessoa, do que você mesmo. E alguém que não tem medo dos desafios que Deus tem para a vida. Mas outro detalhe aqui nesse versículo é que ele fala assim, na ordem, deixa o homem pai e mãe. Ele deveria deixar. O interessante aqui é que missão já acontece aqui antes do pecado entrar no mundo. Antes de entrar o pecado no mundo, já acontece essa separação, essa ruptura. Filhos deveriam ir embora, deixar, ir para um lugar distante. Uma das coisas que é difícil na missão é deixar amigos, país, pais. Muitos pais não querem isso, na verdade, eles querem os filhos por perto. Mas isso não é bíblico. Antes do pecado entrar no mundo, já vemos essa ordem de deixar. E por que isso era tão importante? Olha só, porque o lugar, o Jardim do Éden era esse lugar perfeito. Por quê? Porque o representante real estava ali. E aquele lugar onde Adão e Eva estavam era um lugar que representa o Santo dos Santos, um lugar perfeito, onde céu e terra se encontram, porque o representante real está ali. Mas na medida que eles multiplicassem, fossem fecundos, e eles deveriam deixar eles irem para quê? Para encher a terra, verso 28 do capítulo 1. Na medida que eles fossem enchendo a terra, naquele outro lugar, então, o Éden iria se expandindo por causa da presença desses filhos.
O jardim do Éden ia se expandindo, expandindo na medida que cada um desses filhos fossem ocupando todos os territórios. Então, a presença deles ocuparia todo o planeta, até que em toda a criação, em todo lugar, isso fosse acontecendo. Na medida que o Éden se expande, há essa intersecção perfeita. Tudo vai se tornar o santo dos santos. Tudo vai se tornando um lugar onde a presença de Deus está através dos seus representantes reais. Uau, essa é a essência da missão e isso não mudou. Quando um missionário sai aqui do Brasil e vai para outro lugar, para que ele está indo para fazer lá? Óbvio é evangelizar, óbvio que é pregar a salvação em Cristo Jesus, mas é ele agora e a sua família tem o Espírito Santo dentro deles. E eles estão levando a presença de Deus até lugares onde a presença de Deus não estava até então. E eles vão, na medida que evangelizam, discipulam pessoas, fazer com que a adoração ali aconteça. Ali também vai chegar a presença de Deus. Ali também vai se tornar o templo do Senhor, o Santo dos Santos. Obviamente o pecado dificulta as coisas, obviamente o perigo, a perseguição, tudo isso dificulta as coisas, as diferenças culturais. Mas em essência não mudou. Então, como diz o pastor John Piper, missão não é importante, ela é secundária, porque adoração é mais importante. Missões existe porque não existe adoração, diz ele. Mas a adoração é o combustível de missões. Lembre-se disso. Seja um adorador. Case-se com alguém que tem esses mesmos propósitos. Deixe Deus usar e direcionar a sua vida para, seja ministrar aqui, sendo a presença de Deus onde você estiver, no seu trabalho, no meio da sua família, ou se você receber o chamado de ir para um lugar distante. Ser a presença de Deus, ser um verdadeiro adorador ali, e ensinar outras pessoas a adorarem, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus tem nos ensinado. Deus abençoe a todos.